Olá pessoal, vamos para mais uma correção do nono ano, semana 26. O assunto aqui é grandezas e medidas, né? Na verdade, a gente vai tratar aqui também conversão de medidas. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes para não ficar tão cansativo para vocês. O primeiro exercício, eu já deixei uma tabelinha de conversões aqui, né? Essa tabelinha de conversões é onde a unidade básica central é o metro, a unidade usual. E aqui eu tenho os múltiplos do metro, que é o decâmetro, hectômetro e quilômetro. E aqui eu tenho os submúltiplos do metro, que é o decímetro, centímetro e o milímetro. Então, para a gente fazer essas conversões necessárias, eu vou estar utilizando essa tabelinha, né? Então, vamos lá para o primeiro exercício. O primeiro exercício é para fazer a conversão. Eu tenho 3 metros e quero essa transformação de metros para centímetros. Então, a gente vem aqui, coloca o 3 que a gente tem e vamos imaginar, se eu tenho metros, eu estou nesta casinha. Se eu quero centímetros, eu vou para essa aqui. Eu vou caminhar para o lado direito, então eu vou acrescentar zeros ou caminhar com a vírgula para o lado direito também. Então eu vou caminhar aqui, 1, 2. Então eu vou caminhar 2 casas, né, para o lado direito. Então, como eu não tenho nenhuma vírgula aqui, eu acrescento zeros, ó. Então 300 centímetros. Agora aqui eu tenho 120 metros, então eu estou no metros. E quero em quilômetros, então eu vou estar caminhando para o lado esquerdo. Então, eu vou colocar o 120 aqui e eu vou estar caminhando. Eu vou sair do final do 120 e vou caminhar o tanto de casas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho metros e quero quilômetros, então eu vou caminhar 1, 2, 3. Então, eu vou caminhar aqui, ó, 1, 2, 3. A vírgula que estava lá no final, ela fica escondidinha, ela aparece aqui. Então, 0,120, que é o mesmo que 0,12 quilômetros. Agora aqui eu tenho 5,4 quilômetros, eu vou transformar ele em metros. Então, eu estou em quilômetros, vou passar para metros. Então, eu vou caminhar para a direita. Eu vou caminhar quantas casas? Ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho 5,4, a minha vírgula está antes do 4. Então, vai 1, o 4 eu conto 1, aí 2, 3. Então, aqui eu tenho 5.400 metros, né? Então, esses aqui são os resultados. O próximo exercício é para enumerar a primeira coluna de acordo com a segunda e depois marcar a alternativa correta. Então, para a gente fazer isso, eu tenho umas somas aqui e aqui eu tenho os resultados. Essas somas têm unidades diferentes, então eu preciso organizar essas unidades. Eu só posso somar unidades que são iguais. Então eu tenho quilômetros aqui e metros aqui. Então vamos lá, ó, 3,6 quilômetros, estou em quilômetros, vou para metros. Vou caminhar 1, 2, 3. Então eu vou caminhar, ó, com a vírgula, vai sair daqui, vai passar pelo 6. Então, vou ficar com 1, 2, 3. 3.600 metros mais 450 metros. Quando eu faço essa soma aqui, né, eu vou achar 4.050 metros. Automaticamente, eu já tenho 4.050 aqui, ó. Então, eu já sei que aqui na letra A vai ser o 2, né? Então, nos próximos eu tenho hectômetro e decâmetro, 6,8 hectômetro. Então, 6,8 hectômetro, eu estou aqui. Eu vou passar para a unidade usual, que é o metro. Então, 6,8, eu vou caminhar de hectômetro para metro, ó, 1, 2. Então, vou 1 e mais um zero, né? 1, 2. 680 metros, menos... Aqui agora eu tenho decâmetro, ó, estou em decâmetro, vou para metro. Tenho 0,34, então eu vou caminhar de decâmetro para metro uma unidade. Então, vou uma unidade aqui. Então, vou ficar com 3,4 metros. Então, 680 metros menos 3,4 metros
eu vou ficar com 676,6 metros. Porém, eu não tenho aqui metros, eu tenho o quê? Decímetro. Mas o decímetro, se eu tiver em metro, para ir para decímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou caminhar uma casa, ó. Vou caminhar uma casa com a vírgula. Então, eu vou ficar com 6.766 decímetro. Então, a letra B é o 1. Do mesmo jeito, eu faço no outro. Então, aqui, ó, que era milímetro. Eu tenho 16... Ó, vamos observar, aqui eu tenho milímetro, aqui eu tenho milímetro. Então, eu quero a resposta em milímetro, né? Mas se eu for fazer em metros, 16 decímetro, ó, decímetro para metro, eu volto uma casa. Então, eu tenho 16, eu vou voltar, vou ficar com 1,6 metros. Mais 54,6 centímetros para metros, eu volto uma, duas. Então, volto uma, duas. Então, vou ficar com 0,546 metros. Mais 200 milímetros, eu estou em milímetros, ó, eu quero para metros. Vou ficar com 1, 2, 3. Vou voltar 1, 2, 3. Vai dar 0,2, né? Quando eu faço essa soma em metros, eu vou obter 2,346 metros, que é o mesmo que de metros para milímetros eu caminhar uma, duas, três casas, ó. Uma, duas, três, que é 2.346 milímetros. Então, a letra C é o 3, né? Então, vamos para mais um exercício nesse vídeo e depois eu passo para o próximo. O exercício 3 tem um terreno. Esse terreno ele mede 0,6 quilômetros de frente, 0,5 quilômetros de fundo e eu quero cercar com 3 voltas de arame. Então, para eu fazer com uma volta, o que eu vou somar? 0,6 quilômetro mais 0,5 quilômetros, mais aqui eu tenho 0,6 quilômetros também, mais aqui eu tenho 0,5 quilômetros também. Então, 0,5 quilômetros. As unidades estão todas iguais. Quando eu somo, então, 0,6 com 0,5 vai dar 1,1. 0,6 com 0,5 mais 1,1. 1,1 é 2,2 quilômetros. Só que, na verdade, eu quero dar 3 voltas, né? E a minha resposta está em metros. Isso aqui é para uma volta. Se eu multiplico 2,2 vezes 3, eu vou encontrar 6,6 quilômetros. Agora eu quero em metros. Para transformar de quilômetros para metros, eu vou naquela tabelinha, né, do exercício número 1 lá, dos anteriores, e faço a conversão caminhando para a direita, que vai dar exatamente 6.600 metros. No caso, nós temos que é a letra D. Então, no próximo vídeo, eu vou resolver o resto das atividades.